Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, né? O Diego Guiaveira. A gente está tendo agora nosso segundo encontro para falar sobre a produção de quadrinhos. No primeiro encontro nós falamos sobre começar a escrever, né? E agora a gente vai tratar de algumas questões, a gente vai observar alguns roteiros, observar alguns quadrinhos, trabalhar com algumas fórmulas narrativas, e entender. Mas primeiro eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer tentar entender que lugar a gente busca nos quadrinhos. A gente quer fazer quadrinho comercial, a gente quer fazer quadrinho pra gente mesmo, a gente quer trabalhar com tiras. O que que você quer fazer? Durante muito tempo eu tive um pouco de dificuldade do meu lugar nesse mercado. Não entendia muito bem onde eu me localizava. Por muitos anos eu escrevi quadrinhos para fanzines, para publicações alternativas, recebia convite de amigos e há alguns anos eu comecei a me questionar, entre outras coisas, o meu lugar dentro dessa cena, né? Quem não está de fora, quem tá de fora talvez não esteja familiarizado com esse termo que eu digo cena, e eu compartilho da opinião de vários colegas, né, que o quadrinho nacional ele tem vários benefícios, óbvio, inclusive a sua multiplicidade, a quantidade enorme de artistas, né? O fato de que nós não temos uma escola, como acontece com a linha clara na Europa, né? A partir de Tintin, é, e outros modelos. Aqui tem uma produção muito diversa e também muito dispersa. Eu disse que a gente não tem uma escola, talvez a gente tenha uma escola do quadrinho infantil com a Turma da Mônica, mas poucos outros quadrinhos reproduziram esse sucesso, sabe? A gente teve ao longo das décadas, né, experiências com personagens que surgiram, tiveram um grande apelo e desapareceram. Isso é muito natural, sabe? É muito natural do fenômeno da criação. Muitas vezes as fórmulas que a gente alcança, o sucesso que a gente almeja, ele é temporário. Mas isso não é o que move a criatividade. Muito pelo contrário. Eu diria que os fracassos movem muito mais. Principalmente se você não se deixar derrotar por esses fracassos, é claro. Algumas vezes os fracassos podem significar um sinal de que, ok, vou parar, vou tentar outro caminho. E tá tudo bem também. O Jodorowsky diz, né? Jodorowsky, o cineasta Alejandro Jodorowsky, chileno, durante muito tempo um poeta e também um ator teatral e autor teatral, criador do movimento Pânico, com várias outras figuras como Roland Topor, agora eu esqueci o nome, desculpe, e várias outras figuras, o Arrabal, né? O Arrabal também é um dos criadores do Teatro Pânico. O Jodorowsky fala o Jodorowsky ele foi um autor teatral, depois ele se tornou um cineasta.
E ele fez filmes como Fã de Lis, baseado em uma peça do Pânico, do movimento Pânico de autoria do Arrabal. E logo após isso ele começou. Ele fez uma série de filmes. Ele fez o Topo, que é um faroeste metafísico, que foi a resposta dele aos cinemas norte-americanos que não quiseram exibir o Fã de Lis. Ele falou: então eu vou apresentar um filme que vocês gostam, que é um faroeste. Mas ele foi lá e fez um faroeste completamente diferente. E esse filme chamou muita atenção do. é, do John Lennon, que convenceu um amigo a dar uma grana para ele para fazer o filme seguinte, que foi A Montanha Sagrada, que é um filme lindo. É um filme lindo. É, Inclusive, eu acho que é um filme para todo mundo que busca a arte de alguma forma, que busca trabalhar com arte. Acho que é um bom filme para se pensar a arte. Ele fez e aí o Jodorowsky fez a Montanha Sagrada e a seguir ele resolveu fazer uma adaptação do livro Duna do Frank Herbert. Ele vai para a Europa, convida uma série de artistas para trabalhar com ele, entre eles o Moebius, H.R. Giger, que é um artista plástico suíço, Deno Bannon, que tinha acabado de fazer uma ficção científica também com o John Carpenter. E eles vão fazer Duna. E eles começam a elaborar Duna, e eles treinam, eles contratam artistas marciais para treinar os atores, e fazem storyboards e criam todo tem todo um trabalho com esse filme, e o filme não é feito. O filme não é feito. Então o Jodorowsky se junta com o Moebius e vai lá e cria a série de quadrinhos O Incal. E então o Dan O'Bannon se junta com H.R. Giger e vai lá e faz Alien, o oitavo passageiro, com Ridley Scott. Nem todo fracasso, nem toda ideia que você não termina de escrever, ela está condenada ao fundo da sua gaveta. Ela pode mudar, ela pode passar por uma série de processos até se tornar de novo o quadrinho, o filme, o livro, a peça de teatro, o álbum musical que você quer escrever. Eu falei sobre nós estudarmos algumas coisas, né, do processo narrativo. Então eu vou ler para vocês aqui agora uma página de roteiro do Neil Gaiman. É a página que abre o álbum. Abre o capítulo do Sandman chamado O Sonho de Mil Gatos. Né? O Sonho de Mil Gatos vem depois de 2 arcos completos, com direito a 2 pequenos interlúdios, né? O Som de Suas Asas, onde a gente é apresentado à morte, e Os Homens de Boa Fortuna, onde nós somos apresentados a um mortal que se recusa a crer, porque não crê que se recusa a morrer porque não crê na morte. E com isso o Neil Gaiman vai nos presenteando com um pequeno arco de histórias fechadas, né? Mostrando como o Rei dos Sonhos pode agir nas mais diversas vidas e realidades. E uma delas é Um Sonho de Mil Gatos, onde a gente acompanha a jornada de um pequeno gatinho convidado a fugir de casa para ouvir os ensinamentos de uma velha gata que ainda guarda o segredo de como era o mundo antes, quando os felinos dominavam e eram maiores que a espécie humana. Enquanto a história se desenrola, a gente vai descobrindo que o grande segredo para a sobrevivência e dominação dos felinos vai se encontrar no título da história:
quando 1.000 gatos sonharem com esse mundo novamente, então todos os gatos vão poder aprender a verdade e a espécie vai voltar a reinar sobre a humanidade. Essa ideia vai encontrar reflexo, por exemplo, na teoria do Rupert Sheldrake, né, que quem é leitor de quadrinhos lembra que ficou muito famosa porque o Grant Morrison usa ela no Homem Animal. Recentemente eu descobri até que o filho do Rupert Sheldrake, que foi um cientista fabuloso, é também um cientista muito bom, e escreveu um ótimo livro sobre cogumelos. Os campos morfogenéticos, né, que o Rupert Sheldrake defendia, são é uma maneira de conexão que como se todo conhecimento, uma pequena parcela do conhecimento, coisas básicas, pudesse ser aprendidas por uma pequena parcela da humanidade ou do reino animal e, e passasse a ser de conhecimento dos outros. É, digamos que na realidade humana, se você parar para pensar, você vai ver o vapor. O vapor é uma ideia que surge e ela de repente ela tem muito espaço, sabe, o vapor como ferramenta, ela vai ser usada em vários momentos, por várias pessoas ao mesmo tempo, é, no mundo pré-internet, onde a conexão não, onde a informação a comunicação não fluía com tanta intensidade, sabe? E diga-se de passagem, né, até muito recente, né, em toda a história da humanidade, a gente tem aí o século XX, onde a gente começa a ter a radiodifusão, o cinema, a TV e finalmente a internet no século XX. Então, assim, a gente tem uma revolução total de comunicação. Quem devia ser a pessoa mais. As pessoas mais famosas no século XIX, digamos, eram o Papa, um presidente. A partir do século XX você já começa a ter cantores, artistas. E aí, né, agora, no começo do século XXI, a gente vai pro que o Andy Warhol falou mesmo, né? 15 minutos de fama, todo mundo pode ser um artista. Eu tô aqui falando com vocês. Nesse momento, vocês já estão há mais de 10 minutos me ouvindo. Mas todo esse papo é para falar sobre isso. O, o tempo de comunicação, o tempo da informação ocorria diferente. O arco e flecha se encontra em várias culturas, como várias pessoas têm a mesma ideia. Seu tempo é um, e no mundo em que mal se tinha a palavra, sabe? Ainda se dominava a ferramenta, mas se domina o arco e flecha. Como isso acontece? Mas voltando à história do Neil Gaiman, né? Eu estou mencionando ela por três motivos. Uma, porque de fato trata-se de uma história do meio, que é o que a gente trata aqui no nosso curso, né? E as histórias do meio são onde tudo já pode ter acontecido, mas as ramificações, os impactos dos acontecimentos ainda estão tomando forma e a conclusão ainda parece bem distante para o nosso olhar. O segundo é o que eu considero essa história emblemática para a gente e para o nosso tema inicial. Porque a gente tem alguma história para contar? A grande maioria das pessoas é tão podada pela sociedade de forma a perderem o contato com a própria imaginação que tem dificuldade até para relatar algo muito simples. E eu acho que o dever de todo contador de história não é só fazer com que o público se interesse por essas histórias, mas que ele também tenha vontade de contar a sua história. E é isso que eu quero vender para vocês. É isso que eu quero dizer para vocês. Se quer ser um autor, tenha prazer, tenha vontade de contar a sua história. Entenda que quem vai ler a sua história, quem vai ouvir a sua música, quem vai absorver tudo isso que você está querendo impactar, você precisa sentir isso também. Tem relatos, né, das esposas do Guimarães Rosa e do James Joyce falando que eles caíram na gargalhada escrevendo os livros.
Isso é muito importante. Caia na gargalhada escrevendo o que você escreve, tá bom? É, porque assim como os gatos dessa história, né, a gente também precisa sonhar um mundo melhor e menos opressor. E mesmo que a gente precise escrever sobre um mundo pior e mais opressor, vocês conseguem entender a ironia da coisa? O terceiro motivo é porque, já que a gente vai falar de roteiro, eu queria que vocês dessem uma olhada na primeira página do roteiro de Um Sonho de Mil Gatos. Ela está em inglês, né, e eu traduzi. Um Sonho de Mil Gatos, Sandman 18. Kelly Jones, o desenhista, Malcolm, agora eu esqueci o nome do arte finalista, Karen, que é a Karen Berg, a editora, e todo mundo. É o Scott Klein, que faz as letras, etc. Tudo certo. Bem-vindos à edição cheia de gatos de Sandman. É sobre gatos e o que eles sonham, e por que as pessoas deveriam se preocupar com isso. Não é totalmente aterradora, tampouco particularmente perturbadora enquanto você a lê. Desculpe. Ainda assim, eu suspeito que é o tipo de coisa que vai voltar a te assombrar antes de você se deitar, ou então da próxima vez que um gato te encarar da sua janela. Agora vamos falar um pouco sobre a aproximação geral da história. É bem importante que seja toda do ponto de vista de um gato. E os gatos são gatos. Nada de gatos falantes, antropomórficos. Eles não andam sobre suas patas de trás. Mas ainda mais importante, eles não têm expressões faciais. Eles não são personagens da Disney. Emoção e linguagem devem ser apresentadas através da iluminação e linguagem corporal. Eles são gatos e nós vemos a história do ponto de vista deles, casual e naturalmente de 20 centímetros acima do chão. É uma história sinistra, sombria e estranha, emotiva e estranha. A coisa mais próxima disso até agora foi Sandman número 9. É uma história folclórica, mas é uma história folclórica contada para gatos por gatos. A aparência geral da história é sinistra e sombria, além de muito simples. A vejo como algo composta de linhas simples e perfeitas, além de formas e sombras. Originalmente eu pensei que a história era perfeita para apagado, por isso mesmo. Mas assim mesmo, eu vou escrever a história com você em mente, Kelly, e não tenha dúvidas de que vai se tornar algo diferente enquanto é escrita. Agora tudo está enevoado e mal escrito. Enquanto eu começo, sei bem como a história se inicia e como vai acabar. Mas há toda uma área entre as páginas 12 e 18 que não faço ideia. Curiosamente, nós armamos isso tudo desde a primeira edição de Sandman, onde ele aparece como um gato. Nenhum dos gatos tem nome. De toda forma, tenho cuidado de fazer com que todos tenham suas próprias personalidades. Não existem dois gatos iguais na história, que possam ser confundidos com um dos outros. E você deve querer escrever um guia de cores para o colorista também. Todd, eu falei Scott, perdão, Todd Klein, o letrista. Eu não quero balões de fala normais. A tradição dos quadrinhos reza que animais se comuniquem através de balões de pensamento, o que não quero porque vai fazer com que todos se pareçam com telepatas ou algo do tipo. Então não vamos fazer isso. Acho que a minha ideia inicial, que eram balões sem setas, pode ser muito complicada e confusa. Minha ideia era que a gente colorisse de levinho cada um deles de uma cor. Mas aí pensei comigo, quais as chances deles serem coloridos errado? Ou que as pessoas entendessem. Então eu pensei num outro jeito de fazer isso. Uma sugestão é que melhor que setas propriamente ditas, que basicamente tivéssemos balões redondos, com pequenas protuberâncias apontando na direção de quem fala. Vou desenhar isso para você ter uma ideia. Ou então, se as protuberâncias não funcionarem, então possivelmente só setas redondas no balões no lugar de pontudas. Só algo para separar os gatos.
Tendo dito isso, caso alguém tenha uma ideia melhor de como fazer isso, eu adoraria ver. De toda forma, nosso lema nessa história é simplesmente pensar como um gato. Quer dizer, se gatos lessem quadrinhos, então esse seria o tipo de gibi que eles leriam. E aqui, né, eu tenho uma edição bem acabadinha do O Sonho de Mil Gatos. E eu queria mostrar para vocês como ficou a questão dos balões, né, que o Neil Gaiman discute. Eles acabaram optando por esse processo aqui, né, que é mais é bem bacana também. E a gente vê ele ao longo da história sendo usado pelos outros personagens e tal. Quem não conhece essas edições da Globo é, é uma boa maneira também de estudar quadrinhos, como era o mercado de quadrinhos nos anos 90. Tinha esse encarte aqui, que era o HQ Press. Tinham várias matérias muito bacaninhas, né, falando sobre a evolução do quadrinho infantil, a evolução. Esse daqui era sobre os humanos nos quadrinhos, os quadrinhos, os felinos nos quadrinhos, né? É, enfim, só para mostrar para vocês um pouco disso e um pouco da arte do Kelly Jones também, né? A gente não sabe quem era a pessoa que o Neil Gaiman estava querendo que desenhasse antes, mas é um belo acerto. Kelly Jones é um grande artista, tá aí já na ativa há uns 40 anos, sei lá. Muito, muito bom. Recomendo. É, Conforme eu falei para vocês, né, a gente acabou de ler foi uma introdução para o roteiro. O Neil Gaiman, nesse parte do texto, ele não falou nada sobre a história em si, mas ele apresentou todos os elementos que vão guiar não só o desenhista, o colorista, né, mas também o letrista da história para você, o leitor. Para mim também, né, o leitor. Para gente. E quando a gente vai ler essa história, mesmo sem a gente ter acesso a nenhuma dessas informações entregues aqui na introdução, né? Porque em tese a gente nunca nem deveria ler nada disso. Todos esses pontos já estão estabelecidos e com isso a gente pode se guiar muito melhor nesse mundo criado unicamente para a história. E mesmo assim, né, conforme eu mostrei, alguns elementos não são exatamente o que o Neil Gaiman está dizendo, mas outros sim. Eu queria só mostrar para vocês esses elementos da altura, né? Conforme ele disse, eu quero que seja sempre a 20 centímetros do chão. Então, realmente, o ponto de vista adotado é sempre um pouquinho, é sempre próximo ao de um gato, né? Você Se o gato está numa árvore, não, mas quase sempre é visto de basto. Eu perdão, estou folheando aqui, que eu quero mostrar para vocês alguns elementos, mas eu acho que isso acaba sendo mais no mundo dos humanos. Tem alguns planos abertos também, mas repara que, apesar de ter os gatos que estarem falando estão lá atrás, tem um gato cá na frente. Então a gente está tendo a visão dos gatos. Tudo isso, né, está sempre sendo a visão dos gatos. E conforme o Gaiman pediu, nenhum gato é igual ao outro. Então, sempre que um gato aparece, ele é muito único. Ele é muito único. Aqui, né, tem a nossa narradora, e aí volta para os outros gatos, eles estão ali. E sim, quem tem gatinho, né, eu tenho, tá dormindo nessa hora, mas eu tenho a Miranda, é, passa por. Inclusive, eu acabei de encontrar um pelo dela na roupa. Você percebe que, apesar de não ter a expressão facial de um ser humano, é muito próximo, o olho grande, né? Parece um bebezinho. E o quadrinho consegue passar isso. Essa construção do mundo, né? Ela vem, conforme eu disse, né? Quando a gente se pergunta de onde que vem as ideias, né? A gente pode pensar muito, tem um sentido, né, como se fosse menos formal, no sentido de buscar uma resposta difícil, onde é que a gente quer estar, o que, que a gente quer de contar uma história.
A verdade é que essas perguntas são muito importantes, justamente porque as respostas que a gente dá não precisam ser perfeitas. E nem sempre ela precisa trazer um elemento que faz a gente chegar a uma ideia específica. Mas a origem das nossas ideias está muito no nosso dia a dia, né? É muito importante aprender a pensar as ideias que a gente tem, é, que afinal de contas elas vêm de dentro da gente. E com esse interior, né, servindo como uma espécie de filtro para tudo que você capta da sua realidade ao seu redor, as coisas vão se misturando. Como o Oswald de Andrade diria, né, de uma forma antropofágica, dando forma a algo novo. Que ainda que canibalizado, né, principalmente também aprende, ensina a transformar essa ideia em algo mais sólido, uma história que vai ficando de pé sozinha. É, a gente já falou sobre a história das histórias, né? A gente já falou sobre ação e tempo, e agora a gente está aqui pensando nessa construção narrativa, né? É, a gente também a gente chegou a falar, a gente falou, né, algumas questões aí, né, que sobre a ação, a história das histórias, a gente foi sobre isso daí. E a ação, né, é você. A ação, eu me lembro que a gente analisou a gente falou de alguns elementos, então vamos repassar aqui rapidinho, né? Como que a gente pega a questão, como que a gente elabora a ação, o espaço, o tempo onde a história se passa? O que acontece nela? Se você quer contar uma história, é bom que a gente saiba o que acontece nela, né? E isso não é um exercício de pressão para seguir fórmula, tá bom? Você não precisa de fórmula. A sua história pode ser um recorte temporal específico, né? O Marcelo de Salete cria ótimos contos dessa forma. Ela pode ser algo mais ampla, mas é, você precisa. Quando eu falo o meio da história também, ele pode ser o todo da história. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre histórias onde o meio é o todo. E aí eu vou pegar dois exemplos muito específicos, que é o Asterios Polyp e o Pequeno Assassinato. O Asterios Polyp, David Mazzucchelli, e um Pequeno Assassinato, Alan Moore. É, Se vocês não tiverem, se vocês quiserem buscar, seria bom dar uma lida nesse material, tá bom? Porque são quadrinhos que a gente vai analisar de uma forma mais completa. Um bom dia para todos. Obrigado.